geralmente é óleo, tá? Respectivamente para controlar e movimentar equipamentos aí. Esses sistemas são comuns em máquinas industriais, automóveis, aviões e muitos outros equipamentos. Sistema pneumático e hidráulico. O sistema pneumático utiliza o que nós chamamos de ar comprimido, com meio de transmissão para movimentar e controlar diversos equipamentos industriais. Normalmente são menores, mais leves e menos potentes do que os hidráulicos, mas apresentam menor custo e manutenção. Mas essa parte de pneumática, pessoal, né, ar comprimido, nós temos aí que envolve a pressão, né? Tá no seu dia a dia. Por exemplo, se você tem um carro, vai lá, para no posto de gasolina lá, abasteceu. Ah, tem que encher o pneu do carro. Aí você vai lá encher lá, por exemplo, coloca 32 PSI. PSI é uma medida de pressão, utilizando os PSI, bar, ok? Certo? Neste caso aí, é PSI que é o mais utilizado, né? Na indústria, trabalhando mais com bar, ok? Aí você, se você visitar aí uma indústria, você vai verificar que geralmente as máquinas e equipamentos industriais trabalham de 4 a 6 bar, ok? Vai depender se o equipamento é de pequeno, médio ou grande porte. Na parte de hidráulica, né, sistemas hidráulicos utilizam líquidos pressurizados com meio de transmissão para movimentar e controlar diversos equipamentos. A hidráulica, pessoal, significa que é força, né? Força, você que tem força. A parte de pneumática e eletropneumática é velocidade, ok? É o the flash. The flash, ou seja, você vai estar aí fazendo acionamento de máquinas e equipamentos com alta velocidade, ok? Só que o ar, ele é compressivo, então significa o seguinte, ele não tem aquela força, vai ter uma determinada força, mas ele vai chegar a uma certa compressão, ele para, ok? Dando um exemplo aqui, ó, né? Coisa que o operador, né, faz, não é todo operador, mas você pensa, o professor Alan trabalhando como técnico de manutenção, na indústria, e aí eu cheguei no equipamento lá, a gente chama de robô. Esse robô ele tem que fazer o empacotamento lá, né, dos produtos. E ele é eletropneumático. E aí o que que aconteceu? Aí quando a linha de produção para, né, eles pegam e fazem o acionamento lá dos profissionais da oficina, né? Que faz o atendimento na corretiva. Nesse dia eu estava na corretiva. Aí eu peguei meu carrinho, ferramenta, fui lá, cheguei na linha de produção, todo mundo parado. O que foi que aconteceu? Olha lá, ó, o funcionário está lá, o robô prendeu o braço dele. E ele estava lá, berrando, né? Aí eu falei que. Aí eu cheguei para ele, né? Falei assim, ó, por que você está aí preso aí no robô? Aí ele só berrando. Aí o povo falou assim, não, ele tá preso porque o produto engastalhou lá dentro do robô lá, e em vez dele parar a máquina, que é o procedimento padrão. O procedimento padrão, pessoal, tem uma botoeira vermelha gigantesca. Você aperta essa botoeira vermelha, vai pegar, vai desligar o sistema por completo. Só que aí o cara não faz isso, porque ele quer manter a meta, né? Aí ele deixa o equipamento ligado, vai tentar. Só que se ele abrir a máquina tem sensor de proteção e desliga. Aí o que que o desinfeliz faz? Ele pega o alicate, coloca lá no sensor de proteção e abre a porta do. Aí o que aconteceu? Eu falei, ó, não pode fazer isso e tudo mais, e o cara berrando lá, entendeu? Aí eu peguei, pressionei, botou ele de emergência, desligou o sistema por completo e ele retirou o braço e falei para não estar fazendo novamente. Se fosse um sistema hidráulico, pessoal, hidráulico não para. Então você pensa que cilindro hidráulico não para. Ele só para se tiver um sistema de proteção. Mas se for feito o acionamento e tiver para fazer o acionamento, ele vai fazer. Ok?
Só que o hidráulico, ele trabalha com força. Por exemplo, quando você leva lá o carro na oficina, tem um equipamento lá chamado eleva-car. Você leva a car, ele trabalha tanto com a parte hidráulica como a parte elétrica. Ele vai elevar o carro, né? Tem uma rosca sem fim que a gente chama ali, ó. Vai elevar o carro, levantar o carro. Aí tem uma parte do líquido ali que ele fica pressurizado. Para aquele ali descer, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Muito difícil, mas muito difícil mesmo. Porque ele tem a trava tanto elétrica como a trava hidráulica, né? O líquido está pressurizado. Então, dificilmente ele vai descer, ok? Aí é o famoso, só se o diabo tentar para descer mesmo. Porque para descer tem tanto a parte hidráulica como a parte elétrica. Então, ok, falando aí um pouco sobre o sistema pneumático, o sistema, né? Vamos passar para vocês aí o funcionamento de uma máquina aí eletropneumática. Então, o professor Alan gosta de falar aí na parte teórica, mas às vezes é bom você ver aí, né? Igual São Tomé. Tem que ver para acreditar, né? Então, eu vou mostrar para vocês uma máquina aqui de acionamento com alta velocidade na fábrica, ok? Neste caso aqui, na nossa situação de aprendizagem, eu vou clicar aqui, ó, certo? No envio aqui, já teve 8 pessoas que enviaram. Na atividade 2, 3 pessoas enviaram. Então, vamos aumentar esse número de envio aí, ok? Vamos alcançar o máximo. Por quê? Porque essa matéria é super legal e ela é fácil de trabalhar, pessoal, certo? Então, na nossa situação de aprendizagem aqui, primeiro tem uma parte aqui que nós chamamos de pneumático e eletropneumático, de máquinas que trabalham aí na indústria. Por exemplo, aí nós temos aí uma prensa que é de suma importância o cidadão, né, que vai trabalhar nesse maquinário. Imagina isso aqui é uma prensa, tá? Isso aqui é um equipamento que nós chamamos de cilindro, tá? Isso aqui é as válvulas que estão sendo acionadas por botões, ok? Então vamos do princípio aqui. Imagina que nós temos um ponto de pressão. Essa pressão vem lá de um ar comprimido lá do compressor. Você coloca um compressor. Já viu aquele compressor que tem lá na oficina lá que a gente leva para remendar o fio? O pneu? Pneu da moto, da bicicleta, do carro, certo? Você vai ver lá que ele tem um compressor lá que ele trabalha com a máquina lá, por exemplo, pneumática, né? Aquela que parafusa, desparafusa, ok? Certo? Ele tem lá também o sistema de ar para quê? Para encher o pneu, ok? Pneu da moto, da bicicleta, do carro, da caminhonete, do caminhão, ok? Então, esse aqui é o nosso ponto de pressão, ok? No caso da oficina, eu trabalho com a mangueira preta. Não sei se já viram já que é uma mangueira mais resistente, né? Certo? Aqui, no caso, quando a gente trabalha com indústria, pessoal, é uma mangueira azul, ok? Certo? E aí ela tem diversas bitolas aí, certo? Diversos diâmetros que você trabalha de acordo com a sua máquina, né? De produção, certo?
Máquina de produção industrial nós temos de pequeno, médio e grande porte. Aqui no caso nós temos válvulas, o professor Alan vai estar explicando mais da frente para você, mas aqui é fácil. Imagina que eu tenho duas posições aqui, certo? E aqui eu tenho um, dois, três, certo? Um, dois, três. Aqui é acionamento por botão e aqui é retorno por mola. Acionamento por botão, retorno por mola. Quando eu pressiono aqui, essa parte vai para cá, faz liberação do ar, que vai vir para cá, certo? Para avançar o cilindro. Esse aqui é um cilindro com retorno por mola. Tá vendo a molinha aqui? Esse equipamento aqui, ele só vai liberar o ar quando jogar ar aqui e ar aqui. Aí, ou seja, ele vai pegar, tem que acionar os dois botões ao mesmo tempo para fazer a liberação do ar para ele avançar, ok? E aí nós temos um software chamado gratuitamente, que você pode baixar aí na internet aí, ok? Chamado Fluid Sim, que no Fluid Sim a gente faz toda essa simulação, ok? Né? Aqui na montagem 2 aqui, certo? Nós trabalhamos aí, né, com dois tipos de acionamento. Agora não é acionar os dois, não. Ou acionando um ou acionando o outro, vai fazer o acionamento do cilindro. O cilindro é novamente aí retorno por mola. O cilindro, basicamente, ele vai avançar quando tiver ar aqui. Quando se tirar o ar, ele retorna, porque tem uma mola aqui que foi comprimida, né? Certo? Então ele vai voltar à posição inicial. Aqui você pressiona aqui a botoeira, pode fazer o acionamento por botoeira e o acionamento por pedal, certo? Temos aqui então um ponto de pressão. Esse aqui é um sistema de lubrificação que nós chamamos de tratamento do ar. O ar, pessoal, ele gera bastante líquido, certo? Isso estraga os componentes pneumáticos e eletropneumáticos, ok? Então não devemos ter água na linha aí. Por isso nós temos esse sistema aqui, ó, que ele purga, ou seja, ele libera aqui, né, as gotículas e ainda joga uma pequena quantidade de óleo para lubrificar aí as nossas válvulas aí, né? Certo? E os nossos cilindros, ok? Então, aqui nesse circuito, eu vou estar com um ponto de pressão, uma mangueira, que eu falei para vocês na corzinha azul que a gente utiliza. Esse aqui é um sistema de tratamento do ar, né? Aqui é uma válvula com acionamento por botão e outra acionamento por pedal. Todos os dois é retorno por mola, tá vendo aqui? Certo? Se eu ligar esse ou ligar esse, faz o acionamento do meu cilindro. Dando continuidade, nós temos aqui a terceira montagem, que já não é pneumático, nós chamamos de eletropneumático. Por que eletro, professor? Porque nós temos aqui, ó, solenoide 24 volts aqui, ó. Aí a gente chama solenoide 1, solenoide 2. Como tá ligado na válvula, a gente fala válvula solenoide 1, válvula solenoide 2. Retorno por mola, retorno por mola. Tá vendo a molinha aqui? Certo? Quantas posições? Uma, duas posições. Quantas vias? Três vias. Uma, duas, três. Certo? Legal, né? Um, dois, três. Por exemplo, você contando aí, ó. Um, dois, três. Certo? Então, o que que acontece? Né? E essa daqui? Essa daqui são quantas vias, pessoal? Cinco vias. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok? Certinho? Aí nós temos dois cilindros. Um cilindro retorno por mola e dupla ação. O que é dupla ação? Porque você tem que colocar o ar aqui para ele avançar e tem que colocar o ar aqui para ele recuar. Ok? Certo? Ou seja, ele avança, na hora que você corta esse ar vai voltar para cá, ó, certo? E retornar aqui para nosso sistema aqui, ok?
certo? E aí também nós temos que fazer essa montagem chamada agora é eletropneumática, certo? No software chamado FluidSim. E aqui, quando a gente utiliza eletro, quer dizer que a gente precisa ir, né, montar um comando. Então, é um comando elétrico. Aqui eu tenho uma botoeira B0 e uma botoeira B0. Lembrando que é 2 cilindros, tá vendo aqui, ó? Duas solenoides. Eu tenho que ter um botão desliga e um botão liga, né? O botão liga é na cor verde. 3 e 4 aberto, normalmente aberto. Uma bobina do contator, contato aberto do contato de selo e o contato aberto que vai fazer o acionamento da válvula solenoide 1. Pressionei o botão, vai energizar a bobina, fechar o contato de selo, automaticamente também vai fechar esse contato 3 e 4 e vai alimentar aí a nossa válvula solenoide 1, ok? Aqui geralmente nós utilizamos 13 e 14 e aqui, por exemplo, 43 e 44, tá bom? Certo? Pressionando aqui vai energizar, fechou o contato de selo, certo? Fechou aqui, aí energizou aqui, ó. Quando energiza aqui, jogou energia para cá. Muda de posição, manda o cilindro avançar. So, agora eu quero desligar. Vai pressionar B0. Pressionando B0, o que que faz? Daqui para baixo tudo desliga. Ok? Segundo cilindro. No segundo cilindro, temos uma botoeira desliga vermelha, uma botoeira verde para ligar, contato de selo e o contato que vai ligar a bobina. Pressionei aqui a botoeira verde, fecha 3 e 4. Energia da bobina do C2, fecha o contato de selo, fecha esse contato e energiza aqui a válvula solenoide 2. Energizando a válvula solenoide 2, vai mudar a posição. Mudando a posição, tem a passagem do ar. Querendo retornar para a posição normal, pressiona B0 que ele volta para a posição normal. Ok? Essa aí é a nossa situação de aprendizagem 1. Depois nós temos situação de aprendizagem 2, que já não é pneumática, é força, é o quê? Hidráulica. Aí nós temos hidráulica e eletrohidráulica, da mesma forma. Então aqui ele tem aqui no caso o cilindro, o hidráulico é óleo, tá, pessoal, que a gente trabalha. Então aqui nós temos um pedal aqui, retorno por mola. E aqui, como é óleo, a gente tem que ter uma bomba para jogar esse óleo no sistema, né? Tem um sistema aqui também de lubrificação que a gente tem que ver o nível do óleo também, né? Certo? P aqui é pressão, beleza? Certo? Aí aqui no caso tá com bloqueio, tá vendo? Isso aqui é um bloqueio, né? Se você acionar esse pedal, essa parte vem para cá e vai passar o óleo, tá vendo? Se você acionar essa parte aqui, o que que vai fazer? Ele vai pegar o óleo e jogar aqui, ó. Ok? Retornando. Lembrando que aqui nós não temos solenoide, então é hidráulica. Na nossa segunda montagem, certo? Aí nós falamos que é eletrohidráulica. Da mesma forma, nós temos aqui o sistema de bombeamento do óleo, lembrando que agora é óleo. Aquelas mangueiras pretas, né, que suportam uma pressão elevada, conexão de metal aí, né, que suporta aí, né, uma pressão bastante elevada. Então, aqui, ó, nós temos nosso sistema de óleo aqui, ó, tá vendo? Ó? Bloqueio, né? Acionou válvula solenoide 1. Esse aqui já é um motor, tá? Uma bomba, né? Bomba hidráulica, que nós chamamos. Que é para girar para a direita e para a esquerda. Ok? Certo? Válvula solenoide 1, válvula solenoide 2. Para isso, nós temos que montar um comando também. Entendeu? Certinho?
Tudo isso a gente vai elaborar o diagrama no software FluidSim, né? E aí o professor Alan, né, vai estar aí auxiliando você a desenvolver a SAP 1, né? Nós temos aí, né, atividade 1 e atividade 2, ok? Então, o professor Alan agora vai estar demonstrando para você a beleza da pneumática e da hidráulica. Pneumática e hidráulica são ramos da engenharia que utilizam aí ar comprimido e líquidos, né? No caso de líquido, geralmente é óleo, para controlar e movimentar todos os equipamentos aí do maquinário. Esses sistemas são comuns em máquinas industriais, automóveis, aviões e muitos outros equipamentos. Sistemas pneumáticos, pessoal, utilizam ar comprimido, né, com meio de transmissão para movimentar máquinas e equipamentos e controlar, né, de forma geral, né? Normalmente eles são pequenos, né, mais leves e menos potentes do que os hidráulicos. Hidráulica é força, não é velocidade, mas apresentam menor custo e manutenção. Na hidráulica, utiliza líquido, geralmente o quê? Óleo, pressurizado como meio de transmissão para movimentar máquinas e equipamentos. São maiores, mais robustos, ok? Mais pesados, né? Só que são mais potentes do que o sistema pneumático. São comuns em equipamentos que exigem força, precisão e confiabilidade. Características da pneumática, né? Envolve rapidez, aceleração e desaceleração de componentes, permitindo movimentos precisos e rápidos. Design simples e leve e baixo custo de manutenção. Como descrevi para vocês, no sistema pneumático nós utilizamos unidades de serviço para preparação do ar comprimido, que consistem em diferentes. Nós temos aí esse sistema, nós chamamos de lubrifio, tá vendo? Ele faz um tratamento do ar. Então você entra com a mangueira aqui do ar e sai aqui para, né, a nossa linha. Temos válvulas direcionais aí com acionamentos, válvulas com acionamento, tá vendo aqui, ó, com a alavanca aqui, válvula de bloqueio. Ou seja, você fecha o ar para liberação do ar, entendeu? Simbologia pneumática. Na simbologia, o número de posições é definido pela quantidade de quadrinhos que nós temos aí, tá vendo? Então, no caso aqui, ó, temos dois quadrados, né? Duas posições. Uma, duas. Temos três quadrados, três posições. Um, dois, três. Então, essa válvula é duas posições. Essa daqui é três posições. Um quadrado, dois, três. Tá vendo aí? Né? Duas posições, três posições. Simbologia pneumática, com inovação e tecnologia, com o professor Alan. Número de vias, né? Certo? Que é definido aí de acordo aí, né? Com a nossa necessidade e aplicação, ok? Certo? Podendo ser de duas, três, quatro, cinco vias. Então, às vezes eu vou falar, ó, essa válvula é duas vias. A válvula é três vias. Essa válvula é quatro vias. Essa válvula é de cinco vias. E são representadas pelos símbolos internos que estarão desenhados no interior dos quadrados referentes às posições. Os símbolos que encontramos aí são setas, tá vendo aí, ó, né? E nós temos o T aqui, né? Certo? Que indica que tá o quê? Fechado. Então, por exemplo, você ia contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Fechado. Ok? É importante salientar que nós temos aí duas normas. Essas normas para a pneumática hidráulica nós chamamos de norma ISO
e norma DIN, ok? Né? Então, aqui, neste caso, por exemplo, aí na ISO, nós temos numeração. Na DIN aí, a gente pode ter letras. Então, neste caso aqui na ISO, que geralmente é a mais utilizada, nós temos aí e na DIN é o quê? P de pressão, tá bom? Certo? Exaustão 3 e 5, né? E na DIN aí nós temos R e S, saída 2 e 4 na ISO, e na DIN nós temos B e A. Piloto nós temos 14 e 12, e na DIN nós temos Z e Y. Aí tá um exemplo aí, ó. Por exemplo, nós temos aí, ó, duas vias, tá vendo aí que é bloqueio? Nós temos válvula de três vias, então você conta, ó. Um, dois, três. Dois. Dois, três. Duas vias. Cinco vias. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. E nós temos aqui, ó, válvula solenoide, cinco duas vias, ok? Bom, cinco vias, duas posições. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Retorno por mola e acionamento com eletroválvulas. Isso aqui é uma solenoide, tá vendo? Certinho? E aí nós temos acionamentos. Os acionamentos podem ser vários. Então nós temos aqui, ó, muscular, né? Botão, pedal, né? Nós temos mecânicos aqui, né? Fim de curso, que nós chamamos de rolete, retorno por mola. Pneumático é quando trabalha com ar, tá? E o elétrico, tá vendo o símbolo da bobina aqui, ó? Certinho? Aqui nós temos simbologia aí de alguns cilindros aí, certo? Nós temos aí aquele retorno por mola que eu falei para vocês, tá vendo? Aqui é dupla ação, né? Certo? Isso aqui é dupla ação, nós chamamos que é com amortecimento. Não se acha? Lembra que ele faz um acionamento e ainda recua com amortecimento. Beleza, para evitar aquele baque. Ok? Nós temos cilindro pneumático rotativo e assim sucessivamente. Hidráulica. Então, hidráulica, o que que é? É força, né? Então, ela significa maior potência e precisão. Então, a hidráulica aí, né? Ela utiliza aí líquidos de alta intensidade, né? Certo? Que geralmente é o quê? Óleo, para transmitir energia, é certo? Né? Grande potência, oferece grande potência e eficiência. A precisão dos movimentos, né, e controles é geralmente maior em sistema hidráulico, ok? Né? Como em controles de aviões e sistemas hospitalares. E também nós temos a parte de patrolas, ok? Certo? Que trabalham com diversos cilindros aí. Exemplos práticos aí, nós temos equipamentos de elevação, como empilhadeira, né? Certo? Aplicação pneumática aí, né? Linha de produção de embalagem, ok? Geralmente a gente trabalha. E aplicação mista, freios automotivos, ok? Sistemas de freio dos automóveis, né, são compostos por peças hidráulicas e pneumáticas. Manutenção e segurança, cuidados na manutenção. Os sistemas pneumático e hidráulico exigem aí, né, manutenção preventiva, corretiva, quando é o caso, né? E nós temos que fazer uma verificação daquele sistema de tratamento do ar, ok? Que são os filtros, ok? E durante toda a linha, tanto na pneumática como na hidráulica, a gente tem que verificar aí, né, os vazamentos, né, para garantir o bom funcionamento e evitar prejuízos. Prevenção de acidentes. A segurança é essencial na utilização
desses sistemas, tanto pneumático como hidráulico, né? Também é importante treinar todos os operadores desse maquinário, tanto pneumático como hidráulica, né? Quanto os riscos e cuidados necessários, ok? Relativos a esses maquinários que vão trabalhar. Conclusão: é indispensável na indústria os sistemas pneumático e hidráulico. São fundamentais em diversos processos industriais, né? É imprescindível para o aumento da produtividade e eficiência, né? E segurança. Sistemas do futuro. O desenvolvimento de novos materiais e tecnologias tem moldado a evolução dos sistemas pneumáticos e hidráulicos. As perspectivas são excelentes para esses sistemas. A evolução desses sistemas tende a melhorar ainda mais a produtividade e segurança na indústria. E aí nós temos, né, a solução da situação de aprendizagem 1. Nós temos aí montagem 1 e montagem 2 desenvolvida no Fluid Sim. Quando eu pressionar aqui e aqui ao mesmo tempo, o cilindro avança, certo? Quando eu retirar uma das mãos aqui, o cilindro vai recuar para a posição inicial. Lembrando que aqui nós temos o nosso ponto de pressão, unidade de tratamento aí da pressão, certo? Acionamento aqui da nossa válvula, certinho? No caso aqui é 3 vias, né? Uma, duas, três. Uma, duas, três. Uma, duas, três, tá vendo? Olha do lado de cá. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Uma, duas, três, tá vendo? Certinho? Então, se você está participando da aula hoje ou está assistindo essa aula gravada, esta aqui é o auxílio para a solução da situação de aprendizagem 1. Pode tirar a fotinha e estar enviando para o professor Alan. Ou, se quiser, você pode desenvolver esse desenho aí, certo? Né? No Word. Ou também, né, pode estar desenvolvendo esse desenho aí no PDF e estar enviando para o professor Alan. Eu aceito arquivos aí em foto, né, JPEG. Aceito também arquivos em doc ou PDF. Dando continuidade aí, temos a montagem 3, que é o quê? Parte agora eletropneumática. Eletropneumática, nós temos duas válvulas solenoide, uma aqui e a outra aqui, tá vendo aí? Certo? Essa daqui é duas posições e 3 vias. Uma, duas, três. Retorno por mola e a válvula solenoide, que é a válvula solenoide 1. Válvula solenoide 2, né? Essa daqui já é 5 vias, ok? Então, você conta aí, por exemplo, né? Uma, duas, três, quatro, cinco. Solenoide, retorno por mola, ok? Certo?
Pessoal, quando vocês trabalham com pneumática faz muito ruído. Aí geralmente a gente coloca silenciador aqui para evitar esses ruídos, tá bom? Como é eletropneumática, nós temos o comando aqui com 24 volts. Aqui é 24, aqui é zero. Botoeira vermelha, botoeira verde, contato de selo. Bobina do contator, válvula solenoide um, válvula solenoide 2. Pressionou aqui, vai energizar C1, fecha aqui. Pressionou aqui, desliga. Pressionou aqui, liga aqui, fecha aqui, liga aqui. Pressiona aqui, desliga. Ok? Tira a fotinha para estar enviando para o professor Alan. Dando continuidade, nós temos agora a nossa situação de aprendizagem 2. Agora estamos trabalhando com hidráulica. Hidráulica, nós temos aqui, no caso, aqui um cilindro, ok? Nós temos a nossa válvula aqui com acionamento, ok? Lembrando que o P aqui é pressão, tá vendo? Aqui, no caso, aqui, nós temos aqui, ó, a nossa bomba hidráulica, ok? Que ela vai jogar aí o óleo na linha, né? Ok? Com a pressão elevada. Aqui tem um sistema também, né? De tratamento do óleo aí, né? Ok? Temos tratamento da parte pneumática e tratamento também na parte hidráulica. Quando eu fazer o acionamento aqui, certo? Ele vai acionar aqui, eu já coloquei ele para avançar, tá vendo aqui, ó? Ligou a bomba, tem um óleo aqui, ó. Avançou, certo? Quando eu pressionar aqui, vai voltar para a posição normal e vai retornar o óleo aqui, ó. Ok? Essa é a nossa situação de aprendizagem 2, desenvolvida no software Fluid Sim. Lembrando que o Fluid Sim nós temos duas partes. Uma é para pneumática e outra é para hidráulica. Agora nós estamos vendo hidráulico. Pessoal, se você está vendo essa aula hoje ou avise para o seu colega que ela fica disponível gravada no AVA, ok? Certo? Dando continuidade aí, lembrando que aqui é só
hidráulica, agora é eletrohidráulica. Agora no eletrohidráulica aqui, ó, certo? Além do nosso sistema de bomba e nosso sistema, agora nós temos duas válvulas, tá vendo aqui, ó? Essa válvula solenoide um, válvula solenoide 2, ok? Certo? Na hora que eu pressionar aqui a botoeira verde, fecho o contato de selo, fecho o outro contato, aciona aqui a válvula solenoide um. Aqui, ó. Mandou girar no sentido horário, por exemplo. Pressionar aqui, desligou, pressiona aqui, fecha aqui, certo? Fecha aqui, vai acionar a válvula solenoide 2. Ou seja, ele vai girar no sentido anti-horário, ok? Esta é a nossa aí solução da situação de aprendizagem 2. Professor Alain ajudando aí, né, a você desenvolver a nossa situação de aprendizagem 2, que é eletrohidráulica. Este diagrama aí, nosso sistema eletrohidráulico foi desenvolvido no software, né, certo? Fluid Sim. É um software gratuitamente que fica disponível aí na internet para você realizar diversas montagens na parte pneumática e na parte hidráulica. Temos circuitos eletropneumáticos e eletrohidráulicos. Então, o professor Alain passou para vocês aí situação de aprendizagem um e situação de aprendizagem 2, ok? Aqui, por exemplo, aí, ó. Nós temos aí, né, o nosso software Fluid Sim, certo? E o professor Alan fazendo aí a simulação para vocês verem aí, ó. Pressionei aqui a botoeira, por exemplo, girou para um sentido. Vou desligar, ó. Pressionei a outra botoeira, girou para outro sentido, tá vendo aqui? Pressionei B0, né? Então, ele vai girar tanto no sentido, ó lá, ó. Veja aqui, ó, que o nosso motor vai girar para outro sentido, ó lá, ó. Viu? E aqui, pressionando B0, agora ele vai girar para o outro sentido, ó. Lembrando que aqui é eletrohidráulico. Tá vendo aí? Essa é a nossa simulação lá que o professor Alan passou para você. Então, essa aqui é a nossa eletrohidráulica. E aí, no caso da nossa montagem hidráulica, né? Aqui, ó. Então, eu acionando aqui, ele avança, certo? Vou parar. Olha lá. Viu lá? Então, eu aciono ele para recuar e aciono ele para avançar. Avançou, recuou, ok? Certo? Aqui você pode notar que na hora que eu pressiono, isso aqui vai movimentar para cá, ok? Certo? Ele vai movimentar para cá e vai deixar o óleo passar, quer ver, ó? Olha lá, fica olhando, ó.
Então, a bomba tá ligada, o óleo vem aqui com pressão, ó, enche aqui a câmara aqui, ó, e avança. Quando eu pressionar aqui, ó, o que que vai acontecer? O óleo vai direto lá, ó. Viu? Então, o óleo tá vindo aqui, ó. Olha lá, o óleo vem, ó. Passa por aqui, né? E manda ele recuar, tá vendo? Então, essa parte aqui é o que nós chamamos só de hidráulica. Por quê? Porque aqui o acionamento não é com pneumático ou com solenoide, ok? É. Agora, quando é solenoide, o que que a gente faz? A gente pega aí, né? Utiliza aqui, ó. E aqui, simplesmente, quando você está trabalhando, é só clicar duas vezes aí, ó, que você faz a mudança, tá vendo aqui, ó? Tipo de acionamento, se ele vai para um lado, se ele vai para o outro, entendeu? Se é horizontal, se é vertical. Então, olha lá, ó, certo? Então, esse sistema aí, né, é bastante fácil de trabalhar, tá vendo aí? Nosso comando aqui também, tá vendo? Olha lá, o C1, você poderia colocar outra numeração aí, só que aí aqui tem que ser tudo igual, beleza? Porque aí é a referência daqui para cá, ó. Aqui é a válvula solenoide, lá também, tá vendo aqui? Válvula solenoide, bobina do contator. Aqui, no caso aqui, é a unidade aí, de tratamento aí, né? Certo? Que é o nosso contato, tá vendo? Então, parte hidráulica, nós já coloquei lá na apresentação para vocês, só que eu coloquei dessa forma já avançado, né? Certo? Lembra? Coloquei ele assim, ó. E aqui é a parte da eletrohidráulica, ok? Hidráulico e eletrohidráulico. Bem, pessoal, eu espero aí que vocês tenham gostado da aula. Quando pensamos no futuro da indústria, geralmente nos vem à mente a imagem de máquinas e de robôs substituindo o trabalho do homem. No caso da indústria automotiva, por exemplo, isso já é realidade. O crescimento meteórico do consumo e a criação das linhas de montagem deram origem à automação industrial, que hoje é realidade ao redor do mundo. Sem os robôs e sistemas inteligentes que alavancam a produção industrial, cada um desses carros demoraria, no mínimo, 3 vezes mais para serem fabricados. As indústrias, controle e supervisão de processos industriais, além de executarem projetos de máquinas inteligentes e componentes robotizados, cuidando também da instalação, do monitoramento e da manutenção desses sistemas. Ou seja, o tecnólogo em automação industrial deixa a instituição de ensino pronto para colocar a mão na massa. O Brasil é líder latino-americano na produção de robôs industriais, sistemas de longa vida útil com funções cada vez mais avançadas,
Não é à toa que a demanda por tecnólogos em automação industrial segue crescendo. Uma fábrica dessa, sem uma automação, e o conceito da automação aplicada e ela aplicada na prática, ela não teríamos condições. Acontecendo aqui ao mesmo tempo. Qual é a sua visão da automação industrial? Que é um processo completamente o controle e, com isso, uma produtividade excelente que a gente, com certeza, vai atingir um pouco em pouco tempo. Nossa! Tá parecendo a NASA isso aqui. Se tu te remete a um tempo passado, o operador tinha que estar na área e, como são muitos equipamentos e muitos processos, tu não tinha isso full time, né, ou online como é hoje. Hoje tu tem cada processo, cada etapa do processo, desde o início até o fim, monitorado. E o que está acontecendo em cada painel desse aqui que a gente está vendo? Cada painel tem a sua equipe que está controlando uma parte do processo. E bota processo nisso. Tudo começa na plantação de eucalipto, que chega no pátio da empresa como toras. Depois, elas são tratadas e picadas para que a fibra da celulose seja extraída. A produtividade e a qualidade dessa produtividade, ela é extremamente controlada, né? Por quê? Porque a automação está fazendo esse link entre a instrumentação, a mecânica, a elétrica, todos os contextos de especialidades, elas estão sendo monitoradas e controladas pela automação. Resumindo, a automação está no controle de tudo. Na velocidade das bombas, fluxo da fibra, temperatura, espessura de folha e um monte de processos. Então lá a gente praticamente não vai ver ninguém trabalhando, só máquina. Só a máquina, exatamente. A máquina realizando o seu trabalho e as pessoas estão trabalhando aonde? Na sala de controle. Lá naquela sala de controle. Exatamente. Então essa é a folha de celulose. Essa é a folha de celulose. Esse é o nosso produto. Daí para frente, o produto é embalado e colocado em fardos, ou seja, está pronto para sair da fábrica. Por exemplo. Eu escolhi a automação industrial porque ela abrange a área da eletrônica, da mecânica, da informática, tudo numa coisa só. Cada peça vai ser solicitada por um botão. Show de bola, tá embarcado já o programa aqui. Com a idade que eu tô, eu já ia ter uma profissão mais cedo, para depois correr atrás de uma engenharia, de um mestrado, alguma coisa assim. Então acho que foi questão assim, do tempo que eu ia levar para terminar o curso. Vamos contar com medidores individuais em nossas casas, que registram o consumo com precisão. Agora, o foco é o futuro da automação industrial. Então, nós vamos conhecer profissionais da empresa Elster. Já lá na infância. Então, acho que isso foi o principal direcionador assim, para essa escolha. E como é que foi até chegar aqui? Eu comecei como técnico de automação industrial. Então, comecei minha carreira nas empresas do ramo automotivo, grandes empresas, e trabalhei nessa época muito com a parte de metal mecânico. Só que a automação industrial, ela te habilita também para trabalhar com a elétrica e eletrônica. E a Elster me trouxe esse desafio de trabalhar, desenvolver uma outra parte que eu havia estudado e que eu não havia desenvolvido muito bem. Gestão, suporte, desenvolvimento. Neste projeto, vamos explorar o desenvolvimento do programa do controlador lógico programável, que é bastante utilizado aí em sistemas de controle de água de um tanque de cozimento, por exemplo. Esse sistema de CLP envolve aí entradas e saídas, como entradas nós utilizamos botoeiras, roletes, fim de curso, sensores, e na saída nós temos atuadores, como cilindros, motores elétricos, compressores, contatores, e assim sucessivamente, ok?
E aqui o professor Alan passa um pouco sobre o controlador lógico programável com a indústria 4.0. Esse CLP ele é bastante utilizado em todas as indústrias, certo? Que através dele você utiliza um software, faz um programa e consegue aí, né, nas suas máquinas e equipamentos, trabalhar com avanço, tecnologia, aumento da produção e redução da matéria-prima, ok? Certinho? Legal, né? Então nós temos aqui a introdução, né, onde abordaremos aí os conceitos básicos do CLP e sua importância em todo o processo e controle de automação industrial. Aí nós temos o que é o CLP. O CLP, galera, legal, é um controlador lógico programável, parecido com um computador, né? Que são equipamentos que buscam atender todas as necessidades das linhas de montagem industrial, sem precisar de grandes alterações na parte de instalação e manutenções. Os motivos que levam aí um CLP a alcançar um patamar bem elevado
são a alta confiabilidade, eficiência do sistema, aumento da produção, redução da perda de matéria-prima e facilidade na manutenção elétrica e mecânica. Aí o professor Alan demonstra para vocês aí uma parte dos controladores lógicos programáveis, onde nós temos aí as IHMs, que são interfaces homem-máquinas, né? Temos aí como exemplo o inversor de frequência, que consegue aumentar a velocidade do motor e reduzir a velocidade do motor. E temos os CLPs fazendo o controle aí, né? De tanto de sinalização como válvulas de controle. Ok? Esse sistema pode ser utilizado na parte alimentícia, parte química, né? Parte de produção aí, né? Em granjas de alta potência, né? Certo? Então, em várias áreas aí da área industrial, falando assim para vocês, ok? Certo? Por exemplo, numa fabricação de leite, nós temos um sistema chamado HT, que é um valor alto de temperatura e depois rebaixa para matar bactérias e micro-organismos. Tudo controlado com o CLP, né, de última tecnologia. Os objetivos do projeto que explicaremos aí inclui otimizar processos de controle de equipamentos e aumentar a eficiência de custo e reduzir os custos, né, na nossa linha de produção. Nós falamos aí que a automação industrial consegue aí verificar um aumento da produção, que aí é um dos grandes objetivos aí do empresário, né? Certo? Redução dos custos, redução da matéria-prima, da perda de matéria-prima, como eu falei para vocês, melhoria da qualidade dos produtos que serão entregues aí na parte final aí, né, da nossa linha de produção, aumento da segurança, flexibilidade na nossa produção industrial. Agora, professor Alan, fala aí um pouco sobre o funcionamento dos equipamentos de uma malha, né, de água e de um tanque de cozimento da área industrial. Aí o professor Alan vai passar alguns detalhes de funcionamento de todos os equipamentos, como bombas, válvulas, sensores, além dos tanques de cozimento. Então, por exemplo, nós temos aí um controle de nível de caldeira, ok? Se na sua fábrica tem caldeira, então aqui vai uma parte de automação, instrumentação e controle, certo? Que nós utilizamos para caldeira. Então, você imagina que nós temos que entender um pouco do inglês técnico, que é o inglês básico. Por exemplo, aqui nós temos um transmissor de nível, ok? Que é o LT, tá em inglês, ok? Então, quando você vê o LT, a gente fala que é um transmissor de nível. Aqui nós temos um sinal de 4 a 20 mA que está sendo utilizado no nosso sistema. A nossa variável que nós objetivamos aí no processo chama-se set point, ok? Então, esse é o valor do set point que nós devemos encontrar. Temos aí uma variável manipulada, né? Certo, né? A variável do processo também que utilizamos aí. E aqui nós temos que converter o sinal de pressão para a corrente elétrica de 4 a 20 mA. Por exemplo, aqui eu tenho uma válvula de controle, né, que é um acionador pneumático de 3 a 15 PSI. PSI é a medição aí, né, da pressão, ok? Nós temos PSI e temos bar também, ok? Aí, neste caso aqui, ó, ele está passando de PSI, né, a pressão, para a corrente elétrica de 4 a 20 mA. E aqui nós temos sistema de água de alimentação, certo? Do nosso sistema de controle de nível da caldeira tipo água tubular. Essa aí é uma foto ilustrativa que o professor Alan demonstra para vocês. E aqui no caso aqui na aula prática com o professor Alan, né, eu demonstro aí para os alunos aí um programa aí envolvendo aí a parte de controle aí de automação industrial envolvendo a indústria 4.0.
Então, legal, né? Então, aqui nós temos a aula prática e a aula teórica aí, né? Com o professor Alan, ok? E aqui, ó, é uma parte aqui que a gente passa para os alunos, que é para desenvolver aí numa linguagem que nós chamamos de linguagem ladder, que faz uma assimilação aí, mais próximo do comandos elétricos. Nós temos aí contatos abertos, contatos fechados e bobinas. Então, esse aqui, você imagina que é o nosso sistema estrela-triângulo. Se você é da área industrial, de instalação elétrica industrial, agora isso aqui é uma parte de automação de estrela-triângulo, só que é com CLP. Essa linguagem que utilizamos chama ladder, que ladder em inglês significa escada. Então aqui é como se fosse aqui degraus, né, que a gente vai utilizando no nosso sistema de automação. Do sistema estrela-triângulo, que reduz aí aproximadamente 33% da corrente de partida do motor elétrico aí, nós temos aqui primeiramente aqui entrando o contator 1, contator 3, liga um temporizador, timer on delay, que nós falamos que é apenas um tempo, vai contar um tempo determinado por você de 5 a 10 segundos, vai sair o contator 3 e entrar o contator 2. Você pode notar que entra K1, K3 e o temporizador. Contou o tempo, ele abre aqui e fecha aqui. Fechando aqui, ele vai ligar o K2. Aí vai ficar K1 e K2, que é o sistema triângulo. Então, primeiro entra em estrela, que é 660 volts, e depois passa para triângulo, que no caso do estado de Goiás é 380 volts. Então, esse é o sistema que nós chamamos, que é utilizado aproximadamente na indústria, que é o diagrama ladder, ok? E aí, dando continuidade aí, ó, nós temos agora outro sistema aí, né, que é uma linguagem que nós chamamos Graph7. Também é o estrela triângulo, só que é em Graph7. Esse Graph7 se trabalha mais com figuras, certo? Então, é um sistema de linguagem aí que não é muito utilizado, mas mesmo assim, você trabalha aí, né, com o sistema Graph7. Esse sistema Graph7 aí, você pode ver que a gente vai acionar o sistema estrela primeiro, vai contar um tempo, vai sair o estrela e entrar o triângulo, tá vendo aqui? E quando você quiser desligar, pressiona B0, que ela vai fazer o quê? Vai desligar todo o nosso sistema. Agora, pessoal, mas tem outro local assim que é utilizado, porque ele não é tão utilizado, né? Mas em determinados locais, pessoal, vou explicar para vocês. Nós temos, por exemplo, na fabricação do ketchup, nós temos o que nós chamamos receita. Então, você imagina que tem uma determinada receita que você desenvolve na sua linha de produção para fabricar o ketchup. É para isso que utiliza aqui o nosso Graph7. Você imagina que cada quadrinho desse aqui, você pode colocar a receita. Olha, nesse momento, insere aí no produto aí uma quantidade que é 10 gramas de sal. Ó, agora vai colocar um pouco de pimenta, vai colocar um pouco de açúcar. Então, aqui nesse sistema Graph7, você trabalha com o quê? Você trabalha com receitas. Aí eu falei para vocês sobre a receita do extrato de tomate, né? Agora nós temos a receita da maionese. A maionese da mesma forma, tem outro sistema de receita, onde você pode utilizar essa linha de produção, ok? Linguagem de programação Graph7. Só que a mais utilizada é a linguagem de programação Ladder. Ok? Aí nós trabalhamos com rede de comunicação. O que é essa rede de comunicação?
Você imagina que eu tenho o meu computador, e aí eu tenho que pegar e fazer o quê? Eu tenho que pegar e montar uma rede, certo? Para passar o meu programa do computador para o meu equipamento, que nós chamamos aí a parte do hardware. Então você trabalha com software, que é o programa, e trabalha com hardware, que é o físico. Para me comunicar do software para o físico, certo? Para o hardware, eu preciso de um cabo. Então, por exemplo, nós utilizamos rede de comunicação Ethernet, que pega aquele cabo de internet, você conhece, certo? Que é com a ponta RJ45, conecto no meu CLP e conecto no meu computador. Aí eu faço download, down para baixo, load, carregar. Então, vou carregar esse programa para o meu equipamento e aí vou rodar esse programa, ok? Aí, qual que é o detalhe? Detalhe que, através da minha rede de comunicação, eu consigo verificar todos os parâmetros do meu maquinário, aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, aumentar a temperatura, diminuir a temperatura, e assim sucessivamente, ok? Essas aí são algumas redes de comunicação que utilizamos no mercado, como Interbus, Open Modbus, DeviceNet, Profnet, só que a mais utilizada é essa aí que você está vendo, Ethernet, que aí a gente trabalha com este cabo de comunicação que eu falei para vocês, ok? Geralmente esse cabo de comunicação ele é mais reforçado, tá, pessoal? Ele é um cabo geralmente aí na cor verde, que as pontas de RJ45 são bastante reforçadas, ok? Porque vai para a área industrial, né? Que às vezes tem poeira, tem pó, tem óleo e assim sucessivamente, precisa aí de uma conexão mais eficiente. Então aí tem um exemplo aí de rede DeviceNet, FieldBus, né? Que comentei com vocês. E aí nós temos que nós chamamos de supervisório. Você imagina que esse CLP, inversor de frequência, nós temos em cada maquinário, nós temos que nós chamamos aí de HM. Essa aí, HM, vai mostrar uma fotinha aí, tá vendo aí? Certo? Que faz a simulação da nossa produção industrial. Só que eu tenho a possibilidade, através do meu CLP, da minha IHM, dos nossos equipamentos interconectados aí, certo? Possibilidade de abrir válvula, fechar válvula, aumentar a temperatura, reduzir a temperatura e assim sucessivamente, ok? Então você imagina que tem essas figuras demonstradas aí para estar trabalhando, né, com essas características e esses parâmetros. Esse mostrador aí nós chamamos que é a IHM, que é a interface homem-máquina. Aqui tem outro exemplo aí, por exemplo, temos tanque 1, tanque 2, as válvulas manuais, e temos aí também válvulas controladoras aí, que variam de 0 a 100%, né? Quando a gente tem um tanque, a gente trabalha com sensor de nível baixo e sensor de nível alto. Também trabalha lá com o sistema de PT100, que é o sistema de controle de temperatura. Você pode ver que a gente tem lá na indicação TT, que significa transmissor de temperatura, ok? E aí, né, nessa imagem aí, demonstra aí o nosso tanque 1 e o nosso tanque 2, nosso sistema de cozimento, ok? E nesse caso, temos aqui uma planta de instrumentação e controle da parte automatizada que trabalha com eletropneumático, que eu vou fazer a demonstração para vocês, tá? Tem um formulário e tem aquela fabricação da indústria 4. A Laura colocar, né, verificar que ela já fez, né? Foi gerado o arquivo modelo para vocês verem como que elabora o cálculo, deixar lá, é um cálculo de queda de tensão, né? O cálculo conforme o algoritmo. Inclusive, ele está baseado na IC68, mas a norma equatorial ela é diferente, mas o cálculo ele é praticamente o mesmo. O algoritmo, aquele, é por isso que eles colocam aqui a letra A, a letra B, a letra C. Agora tem a parte da robótica avançada.
Ele vai verificar se o bloco está na posição correta. Essa pequenininha, igual para você ter aqui ó, a carga total, né? É o distribuir, a potência distribuída no eixo, né? AC, dividido por 2, mais Fazendo a parte do V processo, acumulado, fazendo o desenho. no trecho, né? Aí é 200, se não me engano, é 1 Aí kg selecionar as placas. para cada 200 metros quadrados, né? Foi que eu fui baseado no cálculo. Coloquei também iluminação de aumento de distribuição. Ela tem uma iluminação, por isso que tem a demanda aí da santidade, o estilo, né? Cada poste, por exemplo, vai ter uma área, uma situação lógica, né? E o pessoal aí da exclusiva coloca né, cargas aqui, né? E você diz, né, ó, o comprimento da rua, né, o ponto transformador, né, o que vai da rede, né, e vai converter o 3.8 Esse é o processo completo aí da indústria né, 4.0. eles possam utilizar, né, o transformador até o ponto A, 38 metros, do ponto A até o ponto B, Aí tem 30 metros. continuidade aqui do vídeo, tá? Só pra você saber qual Hum. baseado nas tabelas, eu até coloquei lá no arquivo Excel, né? A página e a robótica tabela avançada aí, ó. referência Ele pega a peça, tudo no pronto caso lá, pegou só amarela, precisa ter, ele vai aqui não no só sensor de cor. O vocês sensor conseguirem de fazer cor vai tirar uma foto. Dá uma olhada aí. e poder utilizar. Olha lá, vai tirar a foto. Vai que você faz um processo seletivo, você analisa. Identificou que a peça é amarela, vai colocar na posição que a gente definiu. Da equatorial, né? Da equatorial, por exemplo. Agora ele tem que pegar outra placa, Precisar desse conhecimento. que é a verde. Eu sei que tem um programa próprio, se algum de vocês já for analista lá, né? Existe um programa próprio, né, que ele tem uma interface lá, bem mais fácil do que a gente Vai fazer levar no igual a sensor gente de fez cor, cálculo aqui, tudo na mão, né? É bem mais identificou que é a fácil fazer verde por aqui, algoritmo. e vai no posicionamento correto que a Mas gente aqui programou. você já tem ideia mais ou menos, né, Agora, o que ele tem que do fazer? esse planejamento. Ele vai pegar a Você peça vai criar, né, esse memorial e vai descritivo, tampar essa caixa. essa pasta aqui. Então ele vai pegar lá a Projeto peça, que você já a tem. note que agora ele vai tampar a peça. Aqui são exemplos, né? Por exemplo, aqui ó, Tá pegando a na tampa, página da colocou ali, ó. editorial, Só que agora ele tem que fechar a tampa lá. Viu? deixa eu ver se está funcionando, né? A última vez que tentei acessar. Agora ele vai pegar a peça. Detalhe que a gente colocou para desenhar um barquinho lá, tá vendo? A Essa norma peça que eu customizada, né? utilizei aqui para as 08 antigas, certo? Aí aqui, ó, Inclusive, a Enel, né, vai para a depois que esteira. assumiu, ela ainda continua utilizando essa norma, viu? Ela utilizava a mesma Aqui, ó. Excel. Inclusive, depois que a Equatorial assumiu por um certo tempo, ela, na verdade, tem muitos analistas que eles ainda utilizam a 08. A Equatorial ela tem algumas diferenças. E aí vai para a nossa expedição. Se você for, né, se você for trabalhar com material, provavelmente você vai utilizar vida 08, né? Por isso que eu pedi para a Laura colocar sobre isso. Então passei aqui parte para vocês de robótica avançada,